E mais uma reunião de oração e reflexão da palavra de Deus. Gostaria de saudar os irmãos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes, porém, gostaria de fazer alguns avisos. O primeiro deles, irmãos, é que nós queremos agradecer a todos os irmãos que têm nos ajudado, têm colaborado conosco através da cesta básica, através dos dízimos, das ofertas. E nós também queremos agradecer a todos aqueles que podem participar do culto e que nós já tivemos o primeiro culto nesse domingo que passou, só não pudemos transmitir porque a gente deu problema técnico aqui na internet, mas no próximo domingo a gente pretende aí alcançar os irmãos que ficaram em casa com uma transmissão bem legal, bem sem corte, que os irmãos possam entender, tá bom? Então, agradeço pela paciência dos irmãos e nós estamos vendo isso aqui. Então, irmãos, para edificação das nossas vidas, gostaria de ler os Salmos de número 23. Abre a sua Bíblia, momento de nós estarmos focados agora na palavra de Deus. Espero que Deus fale com você, nós não percamos esse tempo, né, e nós possamos agora tirar esse tempo para ler a palavra de Deus, para fazermos uma reflexão, porque o Senhor, Ele espera isso dos seus filhos. O exercício devocional, ele é importante para cada um de nós. Gostaria de fazer a leitura, então, de Salmos de número 23, você acompanha aí. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que o Senhor possa ser esse nosso pastor, e nada, absolutamente nada, possa nos faltar, porque Ele preenche todos os vazios, todas as dificuldades que temos, todas as necessidades que temos. Quando temos o Senhor, você pode crer que nada vai te faltar. Para o louvor e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 17, Deus seja louvado. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, e todo seja sempre exaltado. E cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em
Cantado ainda, irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo para Ele que nessa noite, edifique a tua igreja, edifique a cada um de nós, através da leitura da palavra dele mesmo, que é viva e transforma as nossas vidas. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos nesse exercício devocional, Pai. Nos abençoe, nos ajude. Que nós possamos, ó Deus, crescer espiritualmente. Que nós possamos, Pai, saber que Tu és o Deus que cuida de cada um de nós e que a cada dia nos preenche, Pai, com a Tua graça e a Tua misericórdia. Tenha, Senhor, compaixão de todos nós e esteja nos ajudando. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência ao nosso culto, irmãos, vamos passar a reflexão da palavra de Deus nessa noite. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 35 a 43. A palavra do Senhor diz assim, Marcos 5, 35 a 43. A ressurreição da filha de Jairo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a qual disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temais, ou não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, ela dorme, ou mais dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talitá, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos, então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é lida, muitas das vezes, Pai, ela se torna, Senhor, misteriosa para nós, mas nós pedimos que com uma iluminação do Teu Espírito Santo, com o clareamento, Senhor, da revelação do Teu Espírito Santo, venha Deus falar a nós, aos irmãos que estão nos vendo e vindo, que o Senhor possa estar clareando as nossas mentes para que possamos entender o texto bíblico. Nos ajude, é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o texto, ele começa não aqui no 35, é porque ele deu um corte, ele começa basicamente no versículo 21, quando Jairo ele faz um pedido, né, olhando para o texto da palavra de Deus. Então o texto ele começa lá atrás e depois tem um corte com a mulher que vai pedir para Jesus curá-la e depois ele continua no versículo 35. Nós queremos nessa noite, irmãos, falar desse título, a reação da fé diante de más notícias. E nós temos que estar preparados para essas más notícias, porque constantemente ela chega nas nossas tendas, nas nossas casas, na nossa família, no nosso trabalho. Então nós temos que estar preparados para essas más notícias. E aqui nós vemos, você pode olhar para o texto que Jairo tem uma má notícia, Jesus. Ele recebe a má notícia no seu lar, ele corre até Jesus e o texto então vai dizer que ele se prostra diante do Senhor. Então, para começarmos, eu gostaria de fazer algumas perguntas a você. Você já recebeu alguma má notícia em algum dia? Claro que já, né? Então todos nós já recebemos uma má notícia. Talvez uma de maior grau, de menor grau, mas nós já recebemos. Para nós, talvez é de má notícia, né? E esses dias eu recebi uma notícia, não sei qual grau que é, mas eu fui no Detran, né, renovar minha carteira e recebi que eu fui reprovado. Então, para mim não foi uma boa notícia, foi uma má notícia.
Mas aqui, nem em comparação a Jairo. Eu não quero comparar a Jairo, porque o dele era a morte, era a doença, era a filha dele que estava em jogo. Né? Então nós recebemos mais notícias constantemente e o povo de Deus tem que estar preparado para essas coisas, né? Não pode se desesperar, não pode, é claro que a princípio, no começo a gente vai ficar preocupado, mas nós temos que nos preparar para receber essas más notícias. Então, a pergunta é, você já recebeu uma notícia? Eu creio que cada um de nós já recebemos. Agora, como você reagiu frente a essa má notícia? Como nós reagimos? Né? A gente olha para o texto bíblico e a gente gostaria de aprender como que nós deveremos reagir frente a más notícias. E a minha última pergunta, talvez essa aqui seria para a conclusão, mas eu pergunto agora, daqui para frente, né? Depois de nós olharmos para esse texto, depois de nós olharmos para as palavras de Jesus, para Jairo, para a filha do Jairo, nesse texto que nós vemos da palavra de Deus, como é que nós vamos reagir? Então, o texto, olhando ainda para o texto, falando assim, quem era Jairo? Né? Só para a gente saber quem era Jairo. Era um dos chefes da sinagoga e que tinha uma filha que estava muito enferma, prestes a morrer. Então, Jairo era aquele camarada que era o pastor, né, da sinagoga. Então, já dá para a gente fazer uma observação aqui. Mesmo próximo do Senhor, mesmo perto do Senhor, nós passamos por dificuldades. Nós recebemos más notícias, né? Então, essa questão de você estar perto do Senhor, você não vai receber má notícia, nós temos que estar preparados que nós vamos receber mais notícia. Então, logo que Jairo, então, ele vai ao encontro de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele rogou, como bom pai, como qualquer um de nós como pai, que Jesus curasse a sua filha, né? Então, nós também fazemos isso, e muitas das vezes, como pai que somos, nós vamos até pedir, por que o Senhor não trocou? Joga a doença para mim, Senhor, que nós aguentamos mais, deixa os nossos filhos sem doença, né? Mas naquelas alturas, então Jairo, ele pede a Jesus, então. Jesus, então, ele começou a sua caminhada com Jairo, na verdade, lá no 21, como eu falei para você. E aí ele vai caminhando com Jairo. Eu quero dizer para você que nas provações, Jesus, ele nos acompanha como ele foi com Jairo. Ele começa a andar com Jairo. Ele não, vamos dizer assim, ele não faz um milagre e de repente ele já aparece diante da menina. Não, porque Jesus, ele acompanha nossas dificuldades. Ele acompanha aquilo que nós estamos passando, né? Talvez Jesus andando depressa, talvez Jairo querendo andar mais depressa, porque a pressa era de Jairo, porque ele queria que a sua filha melhorasse. Preocupado, né? Jesus talvez olhava para Jairo e Jairo com a cara, um semblante preocupado. Assim conosco também, muitas das vezes, que nós passamos enfrentamos as más notícias e o nosso semblante, o nosso rosto não é legal e nós então ficamos preocupados. Olhando para o rosto de Jairo, Jesus então, ele acompanha cada um de nós, como nós estamos passando pelas dificuldades. O Senhor nos acompanha e glória a Deus, aleluia, por isso, porque o Senhor tem acompanhado o seu povo, mesmo que ele não vai responder as orações naquela hora, o pedido naquela hora, como ele fez com Jairo, mas ele está nos acompanhando, ele está acalmando, ele está marcando presença ali conosco. Tem um texto importante aqui que eu gostaria de ler no final, 2 Timóteo 4, 16 a 18, então para dizer que o Senhor não nos abandona. E aí, então dá um corte, quando nós vemos aqui, a partir do versículo 5, 21, o pedido de Jairo, e depois vai acontecer uma coisa interessante, para talvez testar a fé de Jairo, para testar a paciência de Jairo. Tem uma mulher pedindo, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, tocou nas suas vestes, e Jesus, então ela foi curada nesse intervalo. Então Jesus, ele tem muitos pedidos. Ele não olha só para a sua dificuldade. A sua dificuldade talvez não é a maior. Já pensou essa mulher com 12 anos? Jesus fala, não, eu não posso deixar ela aqui. Assim Jesus, então, ele cuida de todos nós de uma maneira muito única.
de uma maneira muito especial, de uma maneira também com o poder dele, ele olha para todos nós ao mesmo tempo porque ele é Deus. Então Jesus interrompe a caminhada com Jairo para identificar aquela mulher, quem lhe havia tocado. Imagine o coração de Jairo. A filha doente, quase morrendo, e aquela mulher ali pedindo, Senhor, me socorre. Qual seria a nossa atitude? A mulher então se apresentava, prostrada-se diante de Jesus, né? No caminho, naquela estrada. E Jesus então declara a salvação para aquela mulher antes de correr para a casa de Jairo. Ele despede-se, deixa a mulher na paz e com a cura daquele mal que ela vinha sendo afetada por 12 anos. Então Jesus ele não vira as costas, né? Jairo poderia pegar nas mãos de Jesus e dizer, não, eu tenho prioridade. A minha filha está morrendo, deixa ela, na volta o Senhor faz isso daí. Mas na verdade, irmãos, todos nós, quando recebemos essas más notícias, a má notícia dessa mulher, sabe qual que era? Os médicos não dão solução. Ela gastou todos os seus bens, né? A má notícia dela é que ela não tinha solução para a sua vida. E nós encontramos, então, a saúde dessa mulher prejudicada. Jesus, então, ele não vira as costas para aquela mulher, e nem para todos aqueles que clamam por ele. E nós vemos, então, olhando para Jairo, Jairo tem essa paciência. Talvez, na sua atitude de um ser humano normal, como pai, ele estava impaciente, mas ele esperou acontecer tudo aquilo ali. Qual seria, então, a nossa atitude diante desse quadro? O que nós falaríamos quando nós, às vezes, até estamos na fila do mercado, na fila do banco, alguém chega e entra na frente, né? A gente já fica chateado. Imagina uma filha, um filho passando por dificuldades e alguém furando a fila e dizendo, Jesus, vê a minha prioridade. Eu estou há 12 anos sofrendo. E Jesus então não vira as costas para aquela mulher. O contexto é esse, irmãos, do texto. Ainda estamos no contexto, nessa abertura. Enquanto Jesus então estava despedindo da mulher, os empregados então, o texto vai dizer isso, da casa de Jairo, chegam com outra má notícia ainda, pior ainda. A menina estava doente, a pior notícia de má qualquer é que a filha tinha morrido. Não incomode o mestre. A menina já morreu, a sua filha já morreu. Deixa o mestre por aqui. Não incomoda mais ele, né? Deixa ele curar mais as pessoas por aqui. Não precisa mais em casa. Então, diante então dessa notícia tão trágica, o que fazer? Nós, como eu estava conversando aqui com a equipe de transmissão, a gente não está livre das más notícias. Mas a verdade é que como nós reagimos diante da má notícia? Essa semana, inclusive, estava conversando aqui com eles antes de começar, dizendo que quantas famílias receberam más notícias essa semana. De morte, como morreu aqui a filha do Jairo, né? Tivemos aí a má notícia da família do seu Francisco, né? O pai do Zezé, o Maradona, né? Os amigos do Maradona. Má notícia do deputado do nosso estado, Felipe Orro, que faleceu o seu pai, né? O Fernando Vanucci, muito querido na área do esporte também, lamentavelmente morreu. Então muitas notícias, más notícias chegaram. E quando chegam essas más notícias, irmãos, como que nós reagimos diante dela? Então, Jesus então quer nos demonstrar nessa noite que a primeira coisa que nós temos que fazer é que diante de más notícias, Jesus, ele se importa conosco. Ele está conosco. Para enfrentar as más notícias, temos que ter em mente que Jesus está conosco. Temos que ter em mente que Jesus se importa com o nosso sofrimento. Ele não nos abandona. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está presente, irmãos. E nós não podemos deixar que essas coisas, essas más notícias, ela arrebentem a nossa fé, ela solapem a nossa fé. Então, diante das más notícias, Jesus, ele se importa conosco. Jesus sempre está conosco, ele prometeu, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Talvez Jesus, naquela hora, quando Jairo chega e pede, Jesus, cura minha filha. Jesus, então, ele não atende Jairo da maneira que o Jairo quer.
Naquela hora, naquele momento, ele poderia dar uma palavra e curar a filha de Jairo, mas ele não fez isso. Ele continuou caminhando com Jairo e nessa caminhada, então, ele mostra a sua presença, que o sofrimento do homem, o sofrimento nosso, dos filhos de Deus, nós não vamos passar sozinho. Talvez ele não vai responder do jeito que nós queremos, como Paulo pediu: tira esse espinho de mim, acabe com essa doença aí comigo, me tire dessa depressão. Talvez Jesus está acompanhando, ele está junto conosco, ele prometeu e ele está diante de nós, como nós demonstramos aqui. Ele acompanhou Jairo, ele caminhou, ele foi e gastou chinelo para estar indo com Jairo, gastou saliva olhando para Jairo. Então Jesus não estava preocupado com as circunstâncias, ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo, com certeza, porque ele sabia que o que é um filho, né, diante de uma pessoa que estava sofrendo por isso. O coração de Jesus então estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem que é pai, daquele que estava pedindo socorro para Jesus. Então a primeira coisa, irmãos, que a gente pode aprender, que quando chegar as más notícias, Jesus então ele se importa conosco. Como que nós temos que estar preparado para isso? Quantas más notícias chegarão em nossas vidas, né? Em nossas casas? Eu dei um exemplo meu aqui que foi uma má notícia até suave, né? Eu pude recorrer, eu pude adquirir um novo óculos porque não estava enxergando, mas quantas das vezes nós não podemos reverter as más notícias? Então nós precisamos aí ter toda o olhar para Jesus, porque Ele se importa com a gente. Tem gente que fala: não, Jesus não está aqui, cadê Ele? Eu não estou conseguindo enxergar, e começa a enfraquecer na fé, e começa a não olhar para Cristo. Talvez andou com Cristo 30, 40 anos, 50 anos, e quando passa por alguma dificuldade, uma má notícia chega, ela não sabe suportar, e ela solapa a sua fé. A sua fé esfria, a sua fé acaba, né, de certa forma, e nós precisamos então saber que o Senhor está conosco. Esta é a primeira lição. Quando as más notícias chegam em nós deveremos saber que Jesus está conosco, Ele se importa com o nosso sofrimento. A mesma palavra Jairo, né, também é para todos aqueles que recebem a má notícia. Qual que foi a palavra para Jairo? Olha isso, marca na sua Bíblia: não temas, não tenha medo, tenha fé. É isso que Jesus fala para ele, sabe? Em meio às más notícias, o Senhor está acompanhando e Ele está nos dizendo: não tenha medo, tenha fé, não temas, eu estou contigo. Essa é a palavra do Senhor para quando chegar as más notícias em nós. E vai chegar, irmãos, porque chega constantemente, quase que diariamente nós temos visto isso chegar, as más notícias chegar nas casas, na vida das pessoas. Mas uma segunda verdade que nós queremos ver nesse texto é que diante das más notícias, Jesus renova a nossa esperança. Sabe? Sempre Jesus renovou a esperança daqueles que o buscaram. Lembra? Nós lembramos aqui de muitos, passagem bíblica, onde Jesus então conversa com aquelas pessoas, e eu vou citar daqui a pouco essas pessoas. Então, irmãos, a segunda coisa é para enfrentar as más notícias, nós temos que saber que Jesus, Ele renova a nossa esperança. Parece ser um absurdo. Qual que foi a palavra de esperança que Jesus deu a Jairo? Qual foi? Ela não está morta, ela está o quê? Dormindo, sabe? É como alguém que chega: não, vai dar certo. Não, você vai conseguir. Essa é a palavra de esperança. E Jesus, então, ele chega com essas palavras de esperança para Jairo, dizendo para ele: olha, Jairo, a sua filha, ela não morreu. Mesmo diante daqueles homens que chegaram dizendo para Jesus: a sua filha morreu. E Jairo, como nós também temos que fazer, ele acreditou. Porque era o mestre, porque era Jesus, porque era o Deus presente, um Deus que estava ali, que ele já tinha visto aquela mulher que estava sangrando há 12 anos, ele já havia curado. Então Jairo, naquela caminhada, a fé dele aumenta. Quando ele olha para aquela mulher, a mulher é curada. E a mulher, então, a partir daquele momento, ela
louva a Deus, ela agradece a Deus e ela é um testemunho para a vida de Jairo. Nessa caminhada, irmãos, que nós estamos fazendo com Jesus, nós podemos aumentar a nossa fé. Através da sua palavra, através dos testemunhos, nós caminhando, nós vamos então aumentar a nossa fé. A segunda verdade, então, diante das más notícias, Jesus renova a nossa esperança. A esperança para Jairo foi que a filha dele não tinha morrido, ela estava dormindo. Que palavra maravilhosa, irmãos. Que palavra de esperança, que palavra de ânimo. E o Senhor continua a nos falar conosco a cada dia através da sua palavra. Nós pensamos às vezes, aquelas pessoas que estavam ali, eles pensavam que era um absurdo, mas nós vimos a menina morta. Para eles era absurdo. Jesus estava dando uma palavra de esperança para o coração também daquelas pessoas que estavam lá no velório chorando. Já era um tipo velório. Quando Jesus chega ali, ele acalma aquelas pessoas. Jesus chegou, é claro que tem algumas que não acreditavam, como tem no nosso meio que não acredita, e que riram de Jesus dizendo aquilo. Calma, Jesus chegou, né, vamos dizer assim, e a menina, Jesus diz assim, a menina não morreu, ela está dormindo. Então, as pessoas riram porque acharam um absurdo. Viram a menina morrer. E por isso que eles acharam um absurdo. Mas por mais, irmãos, que alguma coisa os homens desenganaram, as pessoas perderam a esperança, o Senhor chega com a palavra de esperança, com o milagre dele nas vidas das pessoas, e assim ele pode resolver o problema. A realidade daquele momento era luto. Mas não existe nenhuma realidade que subsista as palavras da esperança daquele que é Deus, daquele que fez o mundo, daquele que te criou, daquele que te dá esperança, daquele que renova a nossa fé, daquele que vai nos levar um dia para o céu. Esse é o Deus que fala e acontece o milagre naquela casa. Sempre há uma palavra de esperança nos lábios de Jesus para todos nós. Eu quero citar aqui alguns, mas Jesus tem dado palavra de esperança a cada um. Ele disse no Novo Testamento, levanta, toma o teu leito e ande. Foi uma palavra de esperança que ele disse para essa pessoa. Ele disse também outra palavra de esperança, a tua fé te salvou. Né? Mais palavra de esperança, hoje houve salvação nessa casa, uma frase de esperança tão batida, né? Assim nas nossas cabeças, onde ele fala para Zaqueu. Hoje houve esperança nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Então, e outra palavra de esperança, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A Bíblia está cheia, irmãos, de palavra de esperança para todos nós. Nós temos que confiar, nós temos que crer, nós temos que ler a palavra. Então, ele mesmo, nós podemos aprender com essa segunda verdade, é que para enfrentar as más notícias, temos que saber que Jesus, ele quer renovar a nossa esperança. A cada dia. Vêm as más notícias, nós olhamos para ela, mas nós precisamos andar. Eu estava visitando uma pessoa que perdeu um ente querido, né? E ela dizia para mim, olha, mas eu tenho que continuar andando. Isso é verdade. E o Senhor convida a gente para continuar andando, porque nesse mundo nós teremos dificuldades. E estava ainda visitando essa semana, graças a Deus, essa semana fizemos umas visitas e o Senhor então fala através da sua palavra e as pessoas dizem que nós passamos pelas dificuldades, nós recebemos as más notícias, irmãos, porque aqui não é o nosso verdadeiro lar. Quando nós formos para o verdadeiro lar, lá não teremos as más notícias. O Senhor estará presente, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais choro, e não haverá mais pranto, não haverá essas coisas. Ele mesmo submeteu a um plano maior e melhor, falando de Jesus, né? Ele deixou a sua glória, desceu e veio ser homem como nós. E ele então, para nos dar esperança, ele faz isso. Morreu na cruz e hoje nós temos esperança de uma vida eterna. Ele morreu na cruz, ele deu esse exemplo, abandonou o lugar de tranquilidade e desceu na terra para viver a vida igual a nossa, para nos dar esperança, para nos dar alegria, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, prepare. Diante das más notícias, o que nós temos que fazer? E, finalmente, gostaria de concluir dizendo que a fé não é para mudar Deus, né?
A fé nem é para mudar as pessoas ao nosso redor e nem para mudar as circunstâncias. A fé existe para mudar as nossas vidas diante de Deus. Onde Ele vem e não responde sim, mas Ele nos consola. Onde Ele vem e não nos dá o que nós queremos, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Ele então nos ama e Ele quer que nós sabemos que nós deveremos ter fé a cada dia para suportar as más notícias. Nós deveremos então trazer à memória aquilo tudo que pode dar esperança a cada um de nós. A fé ela existe para mudar a nossa posição. Portanto, use a sua fé para mudar a sua vida e superar as más notícias que têm tentado lhe trazer o quê? Dor. Má notícia traz dor, né? As más notícias traz sofrimento. As más notícias, ela traz angústia e muitas vezes desespero. E nós precisamos estar focados em Deus, olhando para a sua palavra. No mundo teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. O Senhor está conosco, Ele nos acalma. Como assim fez com Jairo, Ele pode acalmar cada um de nós. E gostaria, irmãos, de nesse final dizer assim que a nossa fé tem que ser grande. Não é verdade? Porque os problemas são grandes. As más notícias são grandes. Porque as más notícias estão presentes também quase que cotidianamente, quase que diariamente, batendo em nossas portas. E nós temos que ser forte, né? Absolutamente forte em Jesus. E finalmente, então, eu encerro, irmãos, com essa passagem aqui de Paulo, em 2 Timóteo 4, 16 a 18, quando Paulo vai olhar para o Senhor nas suas dificuldades, e o que ele vai falar então? Olhamos para esse texto, 2 Timóteo 4, 16 a 18, diz assim, olha só esse texto, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nós poderemos então saber que nas más notícias que nós recebemos, o Senhor não nos abandona. O Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor encontre fé no nosso coração. A palavra de Deus diz assim, olha, e eu tenho visto isso, que as dificuldades, as más notícias têm me dado muita fé, né? O desprezo de Deus tem deixado muita gente longe de Deus, e a fé tem se esvaído, a fé tem saído do coração de muita gente. Então nós pedimos a Deus que Ele nos ajude, que diante das más notícias nós possamos ser fortes e corajosos, porque o Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe. Para o louvor, irmãos, e glória do nosso Deus, vamos cantar o hino de número 27, um hino ao Senhor. As rochas imensas dos mundos, o grande esplendor, proclamam bem alto constantes um hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, ressoa ao Senhor. Do céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande
pecador que vagueias, que fazes ao teu Criador, não achas momento em que cantes hino de glória ao Senhor, nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso cantil, na plenitude celeste, hino ressoa ao Senhor. Amém. Dando prosseguimento, irmãos, ao nosso culto de oração e reflexão da palavra de Deus, gostaria então de estar orando com os irmãos por aqueles pedidos que a gente já conhece, aqui a gente já sabe. Gostaria então nessa noite não citar, né, já que nós tantas vezes já falamos, mas um dos pedidos principais nossos é que o que dizem por aí, né, que nós temos que orar para que chegue a vacina, né, para que nós possamos sair dessa fase que estamos, que o Senhor alcance a todos nós e que nós possamos receber boas notícias. É claro que temos recebido algumas notícias boas quanto à vacina, mas ainda não é real. E nós queremos, então, pedir a Deus que Ele nos ajude. Vamos orar, então? Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais uma vez estar aqui diante da Tua palavra, que nos ajuda a caminhar, ó Deus, num mundo tão difícil, cheio de más notícias, cheio de dificuldade, mas nós sabemos, Pai, que quando nós estamos perto do Senhor, o Senhor vem a nos consolar, o Senhor vem a nos animar de novo, a nos dar esperança para podermos fazer as nossas coisas no nosso dia a dia, enquanto o Senhor conserva a nossa vida por aqui. Obrigado, Deus, pela oportunidade, mais uma vez. Gostaria, Senhor, que o Senhor estivesse visitando os enfermos, visitando aquelas pessoas que estão enlutadas. Queremos pedir a Deus pelas pessoas que estão enfermas. Pedimos também, Senhor, pelos idosos, pedimos, Senhor, pelos missionários. Pedimos, Senhor, para que o Senhor renove a nossa fé a cada dia. Te agradecemos, Pai, por tantas bênçãos recebidas do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, a Tua igreja, renova a fé de cada um, e que, ó Deus, diante das más notícias, nós possamos, ó Deus, ter paciência, como Jairo teve, que possamos, ó Deus, receber uma palavra de esperança, como o Senhor deu a Jairo, nessa má notícia que ele recebeu, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja constantemente falando conosco, e a gente também falando com o Senhor. Olha, Deus, perdoa os nossos pecados, Pai. Esteja, Senhor, que nada possa sair da nossa boca que desagrade o Senhor. Livra a gente do mal, do homem mau. Senhor, esteja santificando o Teu povo, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja acompanhando a Tua igreja a cada dia, renovando as suas forças, renovando a sua fé, para que possamos, ó Deus, muito breve, Senhor, o Senhor estarmos tendo um encontro com o Senhor real e verdadeiro. É a nossa oração de todo dia amanhã, para que o Senhor realmente encontre conosco e possa, Senhor, fazer uma obra, um milagre nas nossas vidas, um encontro de misericórdia, de graça e amor, para que possamos ser pessoas transformadas na Tua presença, Pai. Nessa noite gostaríamos de pedir por todos os irmãos, alcance a cada um deles, esteja com as suas dificuldades, esteja, Deus, com a vida espiritual de cada um deles, que o Senhor renove a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor, por mais um momento de reflexão da palavra do Senhor nessa noite, e que essa palavra, Deus, ela encontre um lugar no nosso coração e possa, Deus, estar nos ajudando a cada dia. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Chegamos, irmãos, em mais um final dessa reunião de oração e reflexão da palavra do Senhor. Que o Senhor abençoe, que possamos nos encontrar de novo domingo às 19 horas no culto presencial na igreja, e também o pensamento é transmitir também para aqueles que não têm vindo à igreja e não podem estar conosco. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos.